desista. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meus irmãos em Cristo. Se você ainda não faz parte da família, não desista. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, dê aquele like para apoiar o nosso ministério, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E convide várias pessoas, o máximo que o Senhor tocar o seu coração, em nome de Jesus. Hoje, o tema da nossa live é: se Deus cuida até dos pássaros, imagina de você. Que nosso texto base vai estar em Mateus 10. O Nicolas vai estar começando a ler pra gente. Antes disso, vamos começar com uma oração consagrando ao Senhor esse dia. Pai, eu quero te agradecer mais um dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, nos proteger e nos conceder, Pai, a paz que vem somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar no momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai, de vocês, que fala por meio de vocês. 26 a 31 agora. De quem devemos ter medo? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouvirem em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daquelas que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios de seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Amém. Amém. O que me chama muita atenção nesse texto que o Nicolas acabou de ler, primeiro, que foi Mateus 10, né? Depois você acompanha aí na sua casa, lê, faça a leitura. É importante, gente, que você faça a leitura do texto em casa, até para saber se a gente não está falando alguma coisa, né, errada, mas não tá. A gente está falando baseado no texto. Mas é importante que vocês leiam em casa. Então, Mateus 10, para quem quiser ler. Primeiro ele leu do 16 ao 20, né, que fala sobre as perseguições. E depois ele leu do 26 ao 31. Esse é o nosso devocional, né? E do 26 ao 31 fala de quem que nós devemos ter medo. O que me chama mais atenção é o versículo 16, ó. Eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Então, assim, aqui de cara a gente já tem não só um conselho, mas uma forma de agir, né, no meio desse mundo, porque quando a gente fala de perseguição, muitas vezes a gente acha que nós não estamos numa luta. Nós cristãos, nós não estamos numa luta, mas nós estamos sim. Nós estamos em guerra espiritual. Mesmo que a gente muitas vezes não se dê conta disso, mas a gente está numa guerra espiritual. Então o que acontece?
muitas vezes é assim que eu me sinto, ovelha no meio de lobos, né? Dependendo da situação que a gente está passando, né? Algumas situações, a gente nota mesmo que é uma coisa espiritual, né? Uma coisa que muitas vezes parece assim, parece que é uma afronta contra a gente, é algo assim, as pessoas não gostam da gente, as pessoas não foram com a cara da gente, sabe aquela coisa do santo não bateu? A impressão que dá, às vezes é isso, mas não é não. Toda vez que a gente tem esse sentimento, por mais que a gente não leve em consideração, mas é guerra espiritual, principalmente assim, eu falando da nossa vida, né? Nós que estamos em outra cidade, numa cidade que a gente sempre veio para passar o verão, a gente nunca morou aqui, né? A gente está tendo os desafios de conhecer as pessoas aqui, de, né, se aproximar dos vizinhos também, de todo mundo aqui, tudo. E muitas vezes o que a gente confunde, né? Eu até falo com o Gustavo ontem, a gente estava até conversando sobre isso, às vezes dá uma confusão achando assim que é uma coisa contra nós, mas não é. É batalha espiritual, sim. E é assim que muitas vezes eu me sinto, né, em relação à perseguição espiritual. Eu me sinto assim, como ovelhas no meio de lobos. É como se eu estivesse ali e as pessoas estão querendo me devorar, sabe? Mas isso tudo acontece por quê? Por causa da guerra espiritual que a gente passa. Mas qual o conselho que a Bíblia nos dá? O conselho não, o manual de vida. Qual é a orientação do nosso manual? Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Então, quando a gente vê assim, as pessoas que serviram a Deus na Bíblia, por exemplo, Estevão, né? Estevão, o que ele passou por amor a Jesus, né? Ele foi apedrejado, né? Então, várias pessoas, Paulo, né? Várias pessoas que realmente fizeram o que Deus queria, elas não tiveram tapinha nas costas, elas não tiveram elogio de ninguém, pelo contrário, elas tiveram muita perseguição, né? Elas tiveram muita perseguição. Mas o que a Bíblia nos fala é: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, se essa perseguição for contra a nossa carne, tipo, a ponto até da gente morrer, a Bíblia fala aqui: não tenha medo. Não tenha medo. Porque eles podem matar o seu corpo, mas a sua alma não, né? Eles não podem matar a alma. E aí tá falando, porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, assim, que essa seja a nossa reflexão de hoje, né? Primeiro, pra gente não temer quem pode matar o corpo, que muitas vezes a gente fica... pensa, ninguém quer não ser aceito. O ser humano, de um modo geral, ele quer estar num lugar, ele quer ser aceito, ele quer ter amizades, ele quer ter pessoas que se relacionam com ele, né? Não é dizer que todo mundo vai ser assim, mas o mínimo é isso que as pessoas esperam, né? Mas muitas vezes, como a nossa batalha é espiritual, principalmente nós que somos cristãos, como a nossa batalha é espiritual, acontece isso, né? A questão que eu falei, às vezes parece que o santo não bate, né? A pessoa não vai com a cara da gente, mas só o fato, mas esse negócio que parece que não vai com a cara da gente, é só pelo fato da gente ser mais radical servindo a Cristo. Só pelo fato da gente buscar a Deus com mais intensidade, parece que já incomoda, parece não, já incomoda, né? Já incomoda as potestades, já incomoda as hostes desse mundo, né? Já incomoda, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer cristãos radicais. Ele não quer. Ele quer mesmo aquele cristão legalista, moralista, que muitas vezes vai na igreja só para bater o cartão. Esses cristãos são mais religiosos, são mais fáceis de manipular, são mais fáceis dele tirar do caminho, né? Por quê? Porque não tem uma vida radical com Deus, não tem realmente intimidade com Deus. Então, muitas vezes, quando
as pessoas veem na gente isso, essa intimidade com Deus, essa forma mais radical de servir a Deus, só de ver isso elas já ficam contra a gente. Porque parece assim, não, eu não sou assim, então eu também quero distância de pessoa assim, né? Então é como se incomodasse, porque onde a gente chega que traz a luz incomoda realmente as trevas, né? Então, que a gente possa sempre lembrar que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, né? Como fala na palavra, ela é contra principados e potestades. Então, muitas vezes que a gente se sente assim, confrontado pelas pessoas, se sente como num covil, né? Se sente realmente perseguido, é porque a gente está vivendo um evangelho mais radical, a gente está procurando ter mais intimidade com Cristo, e que isso seja motivo de honra para a gente. E não seja motivo da gente ficar, poxa, ninguém gosta de mim, né? Isso acontece muito comigo às vezes, né? Ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de estar perto de mim, ninguém quer amizade comigo, mas temos que saber que estamos sim em guerra espiritual e que muitas vezes isso vai acontecer pela nossa conduta na vida cristã, pelo nosso radicalismo com Cristo, pela nossa intimidade com Cristo. Isso vai incomodar sim, principalmente quem é legalista, principalmente quem é moralista, principalmente quem está ali cumprindo só uma tabela de cristão. Isso vai incomodar sim, e que a gente possa sim, cada dia mais estar firme em Cristo, porque como diz o nosso tema, Ele cuida até dos pássaros. Se Ele cuida até dos pássaros, tem uma parte aqui no texto que fala isso também. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Nenhum deles cai no chão se o pai não deixar que isso aconteça. Então, nem um pássaro cai se Deus não quiser. E a Bíblia também fala que até os fios da nossa cabeça, eu acabei de dar uma ajeitada aqui na minha jubinha aqui, que até os fios da nossa cabeça estão contados. Então esse é o nosso Deus, esse amor que Ele tem por nós. Então se Ele cuida dos pássaros, com certeza, imagina a gente, nós que somos seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos os únicos seres da face da terra criados à imagem e semelhança de Deus. Já parou para pensar? Um cachorro não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um hamster que nós temos aqui, né? Estou dando exemplo dos animais que a gente tem. Um hamster não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um cachorro não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um pássaro não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos. Então, nós valemos muito mais, com certeza, que os pássaros. E Deus cuida muito de nós. E a gente não pode ter dúvida disso todos os dias. Por mais que as lutas, a pressão desse mundo, cada vez mais a perseguição pelo nome de Cristo seja maior, mas que a gente não tenha dúvida disso. Que a gente fique cada vez mais firme em Jesus, em nome de Jesus. Que é uma honra a gente passar. Na palavra de Deus também fala, bem-aventurados sois quando vos perseguides por meu nome, né? Bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Então feliz toda vez que a gente é perseguido pelo amor de Deus, a gente tem que ficar feliz, é uma honra para nós, é uma honra, por mais que seja difícil, por mais que ninguém quer, igual acredito, né, que é a questão de Estevão, que foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi morto também, né, decapitado. Então assim, ninguém quer passar essas coisas assim, essa morte, né? Por mais que seja, a gente fala que é uma honra e tudo, de um outro lado a gente fica pensando, meu Deus, tem que morrer, né? Mas se for preciso, que seja honra pra gente, que a gente fique feliz e que a gente se apegue sempre a esse versículo que a gente acabou de ler, que a gente não deve ter medo de quem mata o corpo. A gente não deve ter medo. Porque matar o corpo não é o problema. A gente deve ter medo de que a nossa alma vá para o inferno. É disso que a gente deve ter medo. E não do nosso corpo morrer. Porque nós vamos morrer. Nosso corpo é mortal, né?
e que a gente possa colocar essa palavra no nosso coração. Deus cuida de nós. Se Ele cuida dos pássaros, imagina de nós, imagina de você, imagina de mim, imagina de Gustavo, de Nicolas. Deus é esse Deus amoroso, onde todos os fios da nossa cabeça estão contados, né? Aí muitas vezes as pessoas, porque eu tenho, né, um tio que eu perdi esses dias, muitas vezes as pessoas possam dizer assim, poxa, mas se Deus cuida de nós, então por que um parente meu morreu? Por que minha mãe morreu? Por que meu pai morreu? Porque a gente às vezes fica fazendo esses questionamentos. Se a gente está falando do amor de Deus, parece assim, então por que permitiu que alguém da minha família, o meu pai, minha mãe, que são dos meus primos que perderam o pai, por que permitiu que meu pai morresse? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus vê além do que a gente pode ver. Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes a gente não entende certas coisas que Deus faz, mas Deus tem propósito para tudo. Para tudo. Por mais que seja difícil, por mais que seja muito doloroso, é um período de luto, sim, é difícil, mas Deus tem propósito para tudo. Tudo, tudo, tudo. E não cabe a nós também ficar questionando, por que, Senhor, por quê? A gente precisa sempre perguntar, para quê? Para que isso está acontecendo? Qual o objetivo disso? O que o Senhor quer de mim? Ontem aconteceu uma coisa interessante, né? Eu conto o que aconteceu ontem. A gente foi levar o Nicolas em Aracruz. E aí, o que aconteceu? Na hora de vir embora? A bateria do carro arriou, descarregou totalmente. E a gente teve que aguardar, mas assim, em outra época que... Eu até falei com a Milena, em outra época eu acabava de ficar desesperado, não sabia o que fazer. Mas, por já ter acontecido até uma vez comigo, eu agi diferente. Falei, hoje eu vou agir diferente da outra forma. Não vou ficar nervoso, não vou ficar desesperado, porque eu creio que tudo o que acontece está nos planos de Deus. E uma coisa que eu penso hoje em dia, não pensava dessa forma antes, para mim era mais fácil reclamar, murmurar, e porque está dando tudo errado. Mas hoje eu penso, se Deus não quis que nós saíssemos daquele local, Ele poderia estar nos livrando de um acidente, poderia estar nos livrando de algum mal. E então, graças a Deus, acionei as pessoas corretas e tudo deu certo aí. Deus usou as pessoas todas corretas e graças a Deus, assim, não demorou tanto para ser resolvido a situação e no final ficou tudo bem. Sim. E a questão que você também falou comigo ontem, né? A gente estava com um plano para fazer e aí acabou que Deus fez outro, né? E a gente falou ontem sobre isso, né? A gente falou ontem sobre isso, que muitas vezes a vontade de Deus vai sobressair a nossa vontade. Sim. E que a gente não está no controle, quem está no controle é Deus. E ontem a gente verificou isso, inclusive. E que a gente tem que estar preparado para isso. Meu irmão e minha irmã, quando você fala, Senhor, eu entrego o meu dia em suas mãos, então, meu irmão, minha irmã, você tem que fazer a sua parte. Mas se as coisas for tomando um outro rumo, respira, fica calmo, como a gente leu, que até dos pássaros o Senhor cuida, ainda mais imagina de você e de nós que somos semelhantes a Ele. Sim. E então que possamos, em nome de Jesus, estarmos cientes quando a gente consagrar o nosso dia, a nossa vida, a nossa família na mão do Senhor, porque quando você fala isso, meu irmão, minha irmã, você está dando totalmente liberdade ao Senhor. Não que Ele não tem, mas Ele quer te ouvir. Que o Senhor, você está dando totalmente liberdade ao Senhor e autorização para o Espírito Santo entrar na sua vida e agir como Ele quer, e não como você planejou, como você queria. Mas pode ter certeza, fica tranquilo, que tudo o que acontece, se estiver na vontade do Senhor, pode ter certeza que Ele tem o melhor para você. Ele não quer te ver sofrer, mesmo que se acontecer uma bateria descarregar, mesmo se acontecer você perder o ônibus, sim, muitas vezes temos dar paciência Ele também. Ele quer te ensinar isso, ter paciência, quer te livrar de um acidente, tá te guardando de algo que você talvez não esperava, e o mais fácil para nós é murmurar. Mas que em nome de Jesus, que possamos consagrar tudo na nossa vida nas mãos do Senhor. Amém. Vamos orar então?
Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, quero te dar honra e glória ao teu nome, por mais esse devocional. Quero clamar a ti, ó Deus, muito obrigado por o Senhor cuidar de nós, mesmo que nós traçamos uns planos, o Senhor muda, pois sabemos que o plano do Senhor em nossa vida é sempre o melhor do que nós queremos, Senhor Jesus Cristo. Quero te pedir, Senhor Deus, que possamos ter, Senhor, a certeza desse cuidado em nossa vida, Pai. Por mais que às vezes as coisas fujam ao nosso plano, nosso do dia a dia, mas eu sei que os seus planos do Senhor é muito melhor do que nós esperamos para nós, Pai. Esteja abençoando nossas vidas físicas, Senhor Jesus Cristo, de todos nós, para que possamos estar firmes nos seus caminhos, com saúde, Senhor Jesus, qualquer enfermidade seja curada em nome de Jesus. Ó Deus. Abençoe nossa vida emocional, que às vezes atrapalha a nossa caminhada, principalmente com o Senhor, os nossos desejos, os nossos anseios, principalmente quando as coisas não estão indo conforme nós queremos, Senhor Jesus Cristo, nós já frustramos, falamos, vamos largar tudo, vamos jogar para o alto, mas o Senhor vem ao nosso coração com o Espírito Santo e acalma a nossa alma. Amém. E continuamos na caminhada. Amém. Perdoe pelos nossos pecados, abençoe nossa vida financeira, restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que tudo se mude e multiplique cada vez mais, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, pela nossa vida espiritual, nos mantenha, Senhor Deus, firme, nos dando sabedoria cada dia mais para seguirmos os seus caminhos. Abençoe nossos pequenos nas escolas, Senhor, nossos jovens, adolescentes, livre os guarde de todo mal no trajeto, Senhor Jesus Cristo, na ida, na volta, onde que estiverem passando, que os seus anjos possam os guardar com a espada de fogo, Senhor Jesus Cristo, protegendo e livrando de todo mal. E nos dando sabedoria como os pais para conduzi-lo no caminho correto. Quero te agradecer. Assim como o Senhor nos diz que o Senhor cuida até dos pássaros, imagina mais de nós, Senhor Deus. Eu clamo a Ti e agradeço, pedindo, Senhor Deus, que abençoe também a vida das pessoas que apoiam o ministério. Não desista, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda em dobro, em triplo, Pai, o que eles desejarem a nossa família, que na vida deles seja chegado em dobro, em triplo, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas enfermas, trazendo cura, trazendo paz e acalento aos que estão enlutados, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe, até amanhã, uma ótima quinta, e que amanhã possa também ser um ótimo dia também, no final de semana aí, Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém.